Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa Faria de Almeida, mas como vocês já sabem, podem me chamar de Dre. Eu sou crítica de cinema com viés feminista e também ajudo perfis culturais a se profissionalizarem. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar quais filmes foram os meus favoritos em 2022. Bora lá? Então, para começar, eu queria explicar que eu não vou fazer aquela ordem decrescente ou crescente do mais favorito para o menos favorito ou vice-versa, porque eu não curto muito isso, sabe? Embora, sim, alguns filmes aqui me tocaram mais do que outros, e se você me acompanha nas outras redes sociais, você vai saber quais são. A verdade é que todos eles tiveram alguma importância no meu ano de 2022 e eu vou comentar sobre isso hoje aqui. Mas antes eu queria pedir para vocês me seguirem aqui, também me seguirem nas outras redes sociais que eu coloco aí embaixo, na descrição do vídeo, ativarem o sininho e, claro, curtirem o vídeo, né, que sempre dá aquela força. Agora bora lá! Porque a ordem que eu vou fazer, como eu falei, não vai ser do menos favorito para o mais favorito. Até porque essa expressão não faz o menor sentido para mim, menos favorito para o mais favorito. Não sei, soa mal, enfim. Eu vou fazer na ordem do que eu assisti primeiro para o que eu assisti por último, ok? Então bora lá. O primeiro filme que mais me marcou entre os 10 que eu separei aqui foi O Homem do Norte, de Robert Eggers. Acabou se tornando a obra predileta minha desse diretor. E assim, por uma série de fatores. Pode ser porque é uma versão de Hamlet que a gente tem aí. Pode ser porque é de todos os longas desse diretor o que tem mais ação, o que tem mais pungência, o que tem mais potência em termos de movimentação de história, de elementos culturais, mas o fato é que realmente me tocou muito, mexeu muito comigo. Eu fiquei encantada em todos os sentidos, tanto técnicos quanto emocionais. Foi uma história que me movimentou muito, e embora eu já soubesse o final, porque, como eu falei no início, é inspirado em Hamlet, e o conto em si existe já há muito tempo, eu fiquei deliciada de poder assistir isso no cinema com a grandiosidade que o Eggers trouxe. Então, esse seria um dos meus filmes favoritos de 2022, com certeza. Agora, outro filme que também me marcou demais, eu acho que não só a mim, mas a muita gente do ano passado, definitivamente foi Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é dos The Daniels, né? A gente chama assim porque são dois diretores que se chamam Daniels, as coincidências da vida, aquela coisa toda. Enfim, a verdade é que a gente tem aqui mais um lançamento da A24 que revoluciona o cinema, e revoluciona o cinema porque é absurdo o que eles fazem aqui. A proposta é muito diferente de tudo que a gente estava acostumado a assistir, e tudo é feito com uma quantidade de dinheiro muito aquém do que a gente costuma ver em grandes produções que envolvem efeitos visuais, da grandiosidade que a obra em questão apresenta. Então, assim, realmente, eu saí encantada, eu saí tocada, e eu não acho que ele é só o visual pelo visual. Eu acho que tudo ali tem uma premissa, um propósito. Me tocou no sentido de falar sobre a relação de mãe e filha, justamente, que é uma relação que ali tá problemática e que, de certa forma, é curada com toda a sequência narrativa que a gente acaba vivendo de uma forma muito enlouquecedora junto. Então, esse seria um dos meus filmes favoritos de 2022, com certeza. Outro filme que também me marcou muito
foi Não Olhe, do Jordan Peele. Eu não vou dizer que é o meu favorito do Jordan Peele, mas ele acaba sendo o meu segundo favorito depois de Corra. E eu acho que ele tem elementos que enriquecem muito a história para além do que a gente já tinha visto o Jordan Peele fazer. O Jordan Peele é um realizador que ele é muito criativo, ele é muito inventivo e ele trabalha em várias frentes nas suas obras, né? Ele não é só diretor, ele também é roteirista. Então, ele conta ali com um nível de inventividade muito grande, mas aqui ele vai um pouco além para pensar não apenas a questão racial, que está muito presente ali, mas também para pensar a história do cinema, também para pensar a questão da nossa evolução enquanto seres humanos, para a gente pensar o quanto a gente é soberbo enquanto indivíduos. Tudo isso está muito presente ali, como a gente não respeita os animais. Eu sei que parece que eu tô falando de várias coisas diferentes para quem não viu o filme, que não se conectam, mas eu juro por Deus, no filme tudo faz sentido. Então, se você não assistiu, assista. Tanto ele quanto Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ainda não chegaram em streaming, pelo menos que eu saiba. Mas assim, gente, valem a pena ser vistos quando estiverem disponíveis, tá? De verdade. Outro filme que marcou muito meu ano, e eu sei que muita gente vai discordar de mim, muita gente não gostou tanto, muita gente bateu uma tecla de que ele não é tão inventivo assim, ele não é tão criativo, ele não é tão original, foi Não Se Preocupe, Querido, da Olivia Wilde. Pra mim, essa é uma obra que foi muito, muito, muito prejudicada pelas polêmicas externas, né, que inclusive a Olivia Wilde estava envolvida nelas. Eu não vou citá-las aqui porque eu acho que não é o caso, eu já falei delas nas minhas redes sociais, mas o fato é que a gente tem aqui um filme que é muito bom de verdade, e que pra mim fala muito sobre machismo estrutural de uma forma muito gráfica e muito clara, e nem por isso menos elegante e menos interessante. Eu acho que ele não perde a sua força por ele se basear em outras obras que a gente já assistiu. Eu acho que ele consegue sim ser muito forte e ter muito elemento interessante para oferecer. E eu acho que de verdade a maior parte das pessoas que implicam com ele é porque pegaram ranço por causa das tretas da Olivia Wilde. Já foram ver o filme um pouco mexidos com isso. Minha opinião, galera, sinceramente, porque eu gostei demais do que eu vi. Obviamente, eu não tô falando aqui que a gente tem as melhores atuações da Terra. Eu não estou falando da Florence Pugh, eu estou falando, obviamente, do Harry Styles aqui. Mas, pra mim, foi um filme marcante, sim, em 2022. Outro filme que eu quero muito falar e que eu lamento que não foi o nosso candidato no Oscar 2022 não. Foi o nosso candidato a melhor filme internacional para o Oscar 2023, porque eu acho que ele é muito superior a Marte 1, desculpa aí quem discorda, foi Carvão, da Carolina Markovits. Esse filme é excelente. Esse filme é bom demais. Muita gente não assistiu, inclusive, porque ele teve uma distribuição que foi, na minha opinião, pequena, pro quão criativo esse filme é e pro quão bem feito ele foi. Eu lamento de verdade que ele não foi o nosso escolhido pro Oscar 2023, porque pra mim não faz sentido a gente sair de Deserto Particular, que foi o nosso representante no Oscar 2022, e ir pra Marte 1. Eu gostei de Marte 1, pra mim é um filme simpático, mas não é um filme pra ser o nosso candidato ao Oscar. De verdade mesmo, me dói, porque Carvão é muito mais potente, é muito mais engrandecedor, é muito mais surpreendente. É dos filmes mais chocantes que eu já assisti. Eu sou crítica de cinema, eu vejo muito filme.
Eu não tô falando de Brasil, não, eu tô falando de mundo, tá? Então, assim, eu lamento muito que a gente não teve ele como nosso candidato. Eu não tô dizendo aqui que Martin não tem qualidades, porque tem, mas eu realmente acho, de todo o coração, que o nosso candidato deveria ser Carvão. E se você ainda não viu, veja. É um filme indigesto, que incomoda, que mostra um lado muito feio da nossa sociedade, mas que é um lado que existe e que a gente tem que começar a encarar como é. Porque se a gente não encara como é, a coisa continua sendo desse jeito aí mesmo. Então, acho que vale muito a pena assistir. Até porque ele é feito com humor e eu acho que torna o peso das revelações até mais leve, sabe? Recomendo demais. Outro filme que me marcou demais em 2022 foi justamente o candidato argentino ao Oscar 2023. Eu tive a oportunidade de estar na coletiva da Prime Video desse filme, né, com alguns atores do elenco. Um deles foi o Peter Lanzani. Tive a oportunidade de fazer uma pergunta para o Peter Lanzani. Isso está nas minhas redes sociais, no caso no meu Instagram. Eu tô falando de Argentina 1985. Pra quem não sabe, eu sou casada com um argentino. E essa história, que conta basicamente como o povo argentino, né, julgou os seus ditadores, é das histórias mais enormes que a nossa sociedade latino-americana tem, assim. E é uma história que precisava ser mais conhecida e chegou ao cinema com muita grandeza, com uma atuação estrondosa de Ricardo Darín, como sempre é, mas também com uma direção muito eloquente, muito qualificada, muito sábia do Santiago Mitre. Realmente, assim, pra mim é um filmaço, é um candidataço pra esse Oscar e por isso que eu falo, assim, não tinha como a gente competir com Marte 1 quando a gente tem filmes como Argentina 1985 concorrendo, sabe? A gente tinha que ter escolhido melhor o nosso candidato. Mas tudo bem, porque é um filme latino-americano que merece demais. Se ganhar, eu vou ficar feliz. Mesmo, contente a vera, porque é um filme que mostra pra gente um pouco da força do povo latino-americano com a qualidade que o cinema argentino tem. Então eu recomendo muito que vocês vejam. Quem não viu ainda, tá na Prime Video, tá? Outro filme que também é um candidato ao Oscar 2022, e esse mexeu muito comigo, mas ainda não dá pra vocês assistirem. Ele vai entrar na MUBI, mas só lá pra, se eu não tô enganada, abril. É Close, do Lucas Dont. Ele é o candidato belga ao Oscar de filme internacional. E eu vi ele no Festival do Rio. E ele me movimentou de uma maneira absurda, assim. A gente tá falando de um filme que fala sobre homofobia. Isso num aspecto muito cruel, que é quando vem ainda na infância para adolescência. E numa história que tá descrevendo dois jovens que são muito amigos e que estão aprendendo a lidar com os sentimentos, aprendendo a se conhecer, aprendendo a se amar. Então, as consequências disso são aterradoras. É muito forte tudo o que acontece. Eu tenho crítica dele no meu blog. Também tenho um Reels, eu acho, no Instagram. Aliás, todos esses filmes que eu tô falando, tá, gente? Algum conteúdo sobre eles eu fiz ou no meu blog, ou no meu Instagram, ou no meu TikTok. Me sigam lá, me acompanhem lá. Os links estão na descrição do vídeo. E assim, é um filme que eu saí devastada dele, com o coração partido. Mas foi bom ter o meu coração partido, porque ele é maravilhoso, ele realmente é maravilhoso. E quando vocês tiverem a oportunidade, quando ele estiver disponível nos cinemas ou na MUBI, eu recomendo demais que vocês vejam. Mesmo. Outro filme, e esse tá super disponível nos streamings, ele tá na Netflix, que fez o meu 2022,
foi O Milagre, que é dirigido pelo diretor chileno Sebastián Lelio. E assim, ele também é protagonizado pela Florence Pugh. E esse é outro filme que me chocou, assim. Eu não esperava pelo plot que ele tem, mas ele me surpreendeu em todos os sentidos, na qualidade dele, na forma como ele se desenrola, nas questões técnicas, no quanto ele mexe com a gente. A gente está falando aqui de uma obra que mostra o quanto as mulheres são condenadas sempre, desde sempre. Mas ele tem um final positivo. Então, assim, por mais difícil que seja assistir ele tem um final positivo. Então, se isso serve de consolo, recomendo que você veja. Outra obra que vai nesse sentido de feminismo também, mas numa outra lógica bem diferente, é Ela Disse, da Maria Schroeder. Já foi no finalzinho de 2022 que eu assisti nas minhas férias em Buenos Aires, e fala justamente sobre o caso do Harvey Weinstein, que foi revelado por 2 repórteres do New York Times. E o caso que a gente está falando é o caso que deu origem ao Me Too, é o caso que se descobriu que esse grande figurão da indústria de Hollywood é um abusador serial. E é muito interessante porque é um filme totalmente na base da investigação mesmo, mas nem por isso ele deixa de ser envolvente, nem por isso ele deixa de mostrar pra gente como essas repórteres são mulheres de carne e osso, que sofrem não apenas pela matéria que elas estão fazendo, mas também como indivíduos, e tudo que tá envolvido ali. Então, assim, ele é muito, muito, muito forte. Mas ele é feito com respeito, justamente porque ele é feito por mulheres, sabe? Tudo que incomoda a gente, por exemplo, em obras como O Escândalo, a gente vê tratado de uma maneira correta aqui. Então, é outro que eu bato palma e que eu acho que qualquer mulher, principalmente, deveria assistir. E por último, entre os filmes que mais mexeram comigo em 2022 está After Sun. Ele chegou essa semana na MUBI, tava nos cinemas brasileiros, não sei se ainda tá. Também vim em Buenos Aires nas minhas férias. E é da Charlotte Wells, foi o filme de estreia dela. É chocante isso, estreia dela na direção e no roteiro. E conta basicamente a história de uma menina, a Sophie, de 11 anos, pensando as férias dela com o pai na Turquia. Só que ela agora é adulta, então ela tá vendo como foram essas férias, especialmente tentando entender o que o pai dela viveu nessas férias. E é dos filmes que mais me emocionaram nos últimos anos, assim, eu diria que é um dos melhores da década. De verdade, ele parte o seu coração. Inevitavelmente, assim como o Close, ele tem esse poder, mas ele faz isso de uma maneira muito respeitosa e bonita. E por motivos muito corretos, eu diria. Então, assim, se você puder ver, não deixe de assistir, porque ele tem muito, muito a oferecer, em todos os sentidos, pra gente pensar lembrança, pra gente pensar memória, pra gente pensar as nossas relações, pra gente pensar como a gente via as coisas de uma forma quando a gente era mais novo, como a gente vê hoje, enfim, como a nossa mente vai mudando com o tempo e as nossas percepções também. Ele é muito incrível. Enfim, gente, esses foram os meus filmes prediletos de 2022. Quero saber qual foi o seu, me conta nos comentários. Algum desses está na sua lista também? Quero saber. Enfim, até a próxima!